Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma live. Todas as terças-feiras nós estamos fazendo uma live direcionada ao público em geral, direcionada aos empresários de Marília, aos microempresários, querendo ajudar cada vez mais no crescimento profissional de cada uma. Fernando, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. A convidada de hoje é a doutora Milena Queiroz, tá? Minha amiga, minha cliente, especialista em direito imobiliário. E hoje vai estar aqui abrilhantando conosco com o conhecimento maravilhoso que ela tem sobre o tema. O tema que às vezes é o tema polêmico, de inquilino, proprietário, nas questões comerciais, fiador. Então, a doutora Milena, a quem eu agradeço a presença, Milena, minha amiga, Milena, minha cliente do escritório, que a gente já se conhece há, podemos dizer, décadas, né, Milena? Décadas, muito tempo, né, Laudo? Boa noite. Boa noite. Há Então, muito tempo mesmo, né? isso, e a gente já trabalha junto também, já nos conhecemos muito tempo. Então, eu Somos gostaria de que parceiros, você, né? com Clientes e certeza, parceiros. com certeza, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui eu fiz o convite, prontamente aceitou. Agradeço já de antemão e gostaria que você se apresentasse, falasse da sua especialidade, falasse do seu currículo. Obrigada, Laudo. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, no seu Instagram, perante os seus seguidores, perante as pessoas que eu convidei também, perante os seus convidados. É um prazer sempre poder colaborar, levar um pouquinho do que a gente está acostumado a trabalhar e poder ajudar as pessoas. Você sabe que é o que é o intuito do meu trabalho, né? Eu sou advogada, não sou daqui, né? Eu sou sul-mato-grossense, eu vim estudar em Marília, me apaixonei por essa cidade aqui, casei, constituí minha família e tenho o escritório aqui há mais de 20 anos e estou aqui trabalhando no direito que eu amo, trabalho na área do direito imobiliário, do direito previdenciário, do direito trabalhista, e tenho, graças a Deus, uma grande clientela, mas o mais importante para mim é os meus amigos que estão aqui. A gente tenta sempre somar e ajudar as pessoas na medida que pode, né? É o meu intuito de vida. Obrigado, Milena. Mas hoje nós reservamos o tema para a gente falar de direito imobiliário. Né? Imobiliário, E sim, sim. assim, eu já começo assim, o que é o direito imobiliário e como que ele se aplica? Bom, o direito imobiliário, ele é minha paixão, né? O meu xodó. O direito imobiliário é um ramo do direito civil dentro dos direitos reais. Ele se aplica em todas as negociações que envolvem imóveis. Não somente compra e venda e locação, que pode ser, talvez, confundido ou simplificado, mas não. O direito imobiliário, ele envolve uso capião, ele envolve até o direito de família, o direito de contratual, o direito notarial. O direito imobiliário está envolvido em todas essas áreas e ele serve para nortear sempre que tem alguma relação a imóvel, imobiliária, mesmo dentro de outras áreas do direito. Bacana. Eu costumo ver, às vezes, em alguma escritura de imóveis, a expressão quem não registra não é dono. Essa expressão é verdadeira? Verdadeira, verdadeira. Somente após a transcrição na matrícula do imóvel, seja ou do contrato de compra e venda em caso de alienação fiduciária, ou da escritura lavrada em cartório de notas, é que você passa a ser o real proprietário daquele imóvel. É um ditado popular, né, mas
advém da lei, quem não registra não é dono. É artigo 1227 do Código Civil. Somente é dono aquele que transcreve na matrícula do imóvel. A doutora Najara, que está nos acompanhando, uma parceira, uma amiga, né, já está dizendo aí que a doutora Milena é uma querida colega de profissão e está abrilhantando aqui a nossa live. Doutora Narjara é uma querida, uma brilhante advogada. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite. E é o pessoal que está participando conosco, se quiser mandar uma perguntinha aí, pode mandar, viu? Que nós Sim, estamos a aqui gente para. está à disposição aqui. O que puder, o que pudermos ajudar, a gente está à disposição. Ô, doutora Milena, o contrato de compra e venda sem a escritura tem valor legal ou não? Bom, são duas coisas distintas. O contrato de compra e venda, ele é um instrumento particular, certo? A escritura, ele é um instrumento, ela é um instrumento público. O contrato, ele serve para, a gente fala no meio jurídico, cria lei, cria regras entre comprador e vendedor. Ele não torna pública essas regras. Forma de pagamento, prazo, entrega, posse. A escritura, ela torna público aquele direito de quem está adquirindo e a transferência da posse de quem está vendendo. Então, o contrato, ele somente ele faz lei entre as partes e a escritura faz lei para todos, referente Ah, àquele imóvel, objeto mas, do contrato, ou àqueles imóveis objetos do contrato, porque pode haver permuta, né? Mais de um imóvel, como forma de pagamento, a troca de imóveis, por exemplo. entendi. Mas a escritura pública garante que eu sou o proprietário do imóvel. Somente a escritura sem registro, não. A gente volta lá naquela sua outra pergunta, que quem não registra não é dono. Você lavra a escritura no cartório de notas, certo? Aí você pega aquela escritura e leva no cartório de registro competente. Aqui em Marília nós temos dois, primeiro e segundo cartório de registro. De notas nós temos mais. Você escolhe, o de registro não, você é obrigado, não tem outra forma de. Você tem que registrar no cartório competente daquele seu imóvel. Eu vou explicar como eu explico para os clientes, para as estagiárias. A escritura, ela é a certidão, quando ela começa, de nascimento do imóvel. Aí ela vem com toda a vida pregressa daquele imóvel, se ele foi dado em garantia, se ele foi objeto de compra e venda, se houve desmembramento, e vai havendo, durante a vida do imóvel, todas as anotações, que são os registros e averbações na matrícula, e inclusive, e especialmente, a transferência de titularidade. Então, se você compra, registre. Não confie somente no contrato de gaveta, na escritura de gaveta, não. Registre o imóvel que você adquiriu. Tem que registrar no cartório competente. Então, basicamente, são três etapas, né? Então, são o namoro, né, que é o contrato de compra e venda, O depois noivado. o noivado, que é a escritura, e o casamento é o registro. Se falar, vai parecer que a gente combinou. Mas é isso mesmo, e nós nem combinamos nada. Mas é o namoro, o noivado e o casamento. Exatamente. Mas Tem que nesse caso, registrar. a melhor parte, né? Ó, a doutora Narjara, acho que está fazendo uma pergunta, né? Se você quiser, não sei se você quer ir respondendo, conduz da sua forma, tá? Tá, não, eu não vi a pergunta dela aqui. Ela perguntou aqui, ó. Todo contrato de compra e venda tem que ir com escritura, registro de imóveis, ou só pode registrar o imóvel direto? É a sequência, É, né? sim, ótima pergunta, é pertinente. Doutora Narjara, o único contrato que tem força de escritura é aquele que referente à alienação fiduciária, onde você lavra esse contrato
esse contrato já no cartório e ele já tem força de escritura. Precisa também ser registrado na matrícula. Eu fiz até umas anotações aqui para caso surgisse o assunto. Lei Federal 9.514 de 97. Alienação fiduciária. Então, quando a pessoa compra, não paga o imóvel, fica para pagar uma prestação anual, mensal, semestral, a forma que pactuar com o vendedor, e aí não tem necessidade de fazer uma escritura. Esse contrato tem valor, mas ele precisa ser também registrado na matrícula, mas você não precisa passar pelo noivado. Do namoro, você vai para o casamento, nesse caso. Aproveitando a sua analogia. Ah, mas assim, eu até não sou o especialista, é a senhora, eu nem sabia disso. Então, quer dizer, a gente pode fazer um contrato e nesse contrato já passar pelo o registro direto, se caso houver uma inadimplência, é desfeito o registro? Não, somente em caso de alienação fiduciária. É a única situação em que o contrato tem força de escritura, tá? Se não, não, precisa. Você faz o contrato diretamente com quem você compra, ou na imobiliária que você comprou, a imobiliária providencia isso, ou direto com o particular, porque tem essas duas formas de aquisição, né? Você compra ou diretamente com aquele proprietário, ou com um intermediário, que é a corretora de imóveis, ou um corretor de imóveis. Caiu aqui, meu. E aí Entendi. você o único contrato que tem força de escritura pública é esse que consta dentro das regras da Lei 9.514 de 97 da alienação fiduciária. No mais, todos os outros precisa-se antes lavrar a escritura com base no contrato e depois registrar. Esse da alienação fiduciária, você já pode, lavra-se o contrato com alienação fiduciária. Por quê? Porque ele tem condições resolutivas, em que o adquirente ele vai ter somente a posse, não vai ser proprietário até que ele quite as parcelas. E, posteriormente à quitação, ele passa, e o vendedor tem o domínio ainda. Então, eu comprei, tenho a posse. Você me vendeu, tenho domínio. A soma dos dois dá a propriedade. Nenhum dos dois tem a propriedade até que ele me cedeu a posse porque eu comprei e vou pagar. E eu só vou ter o domínio depois que eu quitar. Aí eu dou baixa naquela anotação de alienação fiduciária com a anuência do vendedor e a escritura, o registro vem definitivamente para mim. Deu para Ah, compreender? entendi, deu sim. E vamos agradecer a presença de todos que está aqui. E aproveitando que o meu amigo Chan, da Chan Imóveis, entrou aqui, eu tenho umas perguntinhas que eu preparei a respeito das situações de compra. Então vamos Sim, o lá. Xan também é meu amigo. Xan, já comprei imóvel com o Xan. Já é gente boa demais. Né? Ótimo Demais. cantor também. Amigo de longa data, viu, Laudo? Ah, O sim. Xan. Eu comprei um imóvel na planta, aí eu recebi as chaves e percebi que o imóvel está cheio de problemas de obra, assim. O que eu devo fazer? Bom, tudo deve ser norteado pelo bom senso, né? E aí você, no caso, é o prejudicado. Concorda? Que você está ainda mais um imóvel na planta, você espera que venha um imóvel perfeito. Então você deve procurar a construtora, ou se teve um intermediador, talvez até a ajuda de um corretor, notificar os problemas, e essa construtora, por isso que eu digo que o direito imobiliário ela abrange várias outras áreas. Essa construtora tem, aí vem o direito de responsabilidade e também de consumidor, mais uma área que o direito imobiliário também abrange. A construtora tem responsabilidade pela entrega daquele imóvel e também obrigação de te entregar conforme foi feita a venda, nas condições perfeitas, porque é um imóvel novo, e caso não faça, ser acionada. Procura um advogado e aciona. Primeiro notifica,
tenta fazer um acordo, não conseguindo, entra com ação para a construtora cumprir, dependendo, até danos morais, dependendo do caso, né? Porque a gente tem que ter cuidado também que danos morais não pode ser assim em qualquer situação. Tem que ter realmente algo que justifique. Da mesma forma, se a construtora ou incorporadora atrasar a entrega, né, do imóvel Sim, adquirido. e caso tenha atraso na entrega, bom, tem um dado importante aí que geralmente as pessoas não prestam atenção. A maioria dos contratos de venda de imóvel na planta tem uma cláusula que concede às construtoras 180 dias para atrasar. Você já prestou atenção nisso? Já soube disso? Não Tem essa sabia. cláusula. 6 meses, Às vezes 180 dias. fica as famosas letras miúdas, né? Exatamente. Então, precisa prestar atenção nesta cláusula. A maioria dos contratos tem. Então, vamos lá. Tendo isso, ou vamos considerar que não tenha, passado o prazo de entrega, seja o prazo fechado ou esse prorrogável, não é que ela vai cumprir em mais 6 meses, que é 180 dias. É prorrogável por mais 180. Pode ser que atrase 30, 90, entendeu? 60, 90, até 180 dias. Passado isso, não sendo entregue o imóvel, também a mesma coisa. Notificação para a construtora, explicando, inclusive, olha, estou ou pagando aluguel. Tem muitas pessoas que compram um imóvel na planta e vendem o dele, até dão de entrada, né? Vendem ou para dar de entrada o dinheiro. E aí a pessoa que comprou quer aquele imóvel, que comprou aquele que eu vendi para poder comprar o novo. Então, olha, eu estou sendo cobrado, eu vou ter uma multa contratual se eu não desocupar o imóvel onde eu moro, ou estou pagando aluguel além do tempo é, previsto, previsto por mim, com base no contrato assinado com vocês. Então, você pode cobrar o aluguel, você pode cobrar uma eventual multa contratual, obviamente, tudo comprovado, tudo com documentação, e dar entrada, notificar primeiro, porque muitas vezes a construtora, você faz um acordo, tem construtora que pagam, às vezes, tem construtoras que às vezes pagam o aluguel da pessoa que, porque deixou de entregar aquele imóvel no prazo. É difícil elas serem boazinhas assim, mas pode acontecer. E você tomar as medidas judiciais cabíveis para que seja cumprido e cobrar os seus danos materiais, que são esses que eu narrei, e também, eventualmente, os morais, da mesma forma que eu disse, comprovadamente. Fui despejado, perdi meu carro porque eu dei em pagamento e agora não consegui cumprir o contrato, tudo comprovado através de advogado e, primeiramente, uma notificação. Só uma pimentinha nessa sua resposta. Eu sou obrigado a aceitar essa cláusula de 180 dias? Então, essa cláusula já está no contrato, é o contrato que a gente fala de adesão, né? Ele já vem pronto, mas você não é obrigado a aceitar. E da mesma forma que a construtora pode não querer te vender. Falar, olha, a gente não tira essa cláusula, certo? Você pode, não, você sim pode questionar, mas a construtora pode também falar, olha, a gente tem essa previsão, por quê? Porque pode acontecer alguma falta de material. Eles já colocam esse prazo aí para eventual atraso mesmo, mas você pode questionar sim, com As certeza, pessoas, claro. as pessoas costumam nem ler as cláusulas do Nem, né? contrato. Porque o contrato é muito extenso, né? Muito extenso. É, Então, se você tem um profissional, um advogado da sua confiança, leva para ele ver, porque já aconteceu, o cliente chega para mim e fala, doutora, olha aqui, era para me entregar no dia 30 de julho agora, mas você observou que tem uma cláusula que diz que tem mais... Não, não, olha, está aqui, ó. Então, nós podemos notificar e posteriormente entrar com ação após esse prazo. Normalmente tem essa cláusula que até vale aqui o alerta, né? Para o pessoal observar se, porque o contrato, como eu disse, no de compra e venda para registro, ele faz lei entre as partes, né? Ele não é um instrumento público, ele é um instrumento particular. Então você tem que estar ciente
de tudo que você está assinando, porque ele é a sua lei de compra e venda. Entendi. Na questão da corretagem de imóveis, quem que tem que pagar a corretagem? O comprador ou o vendedor? Bom, nós não temos no código como que eu vou dizer, uma norma que diz quem tem que pagar, tá? Mas, via de regra, é aquele que contrata. Então, por que é que a gente pensa, por que que a gente tem o hábito, o costume? É o vendedor. Porque normalmente é ele quem coloca na imobiliária. É ele quem procura e coloca o seu imóvel no mercado. Agora, eventualmente, se eu procuro um corretor e combino com ele, olha, eu quero um imóvel assim, 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 eu vou pagar, eu compradora, entendeu? Mas, via de regra, é o vendedor, porque é ele quem contrata, porque ele coloca o imóvel à venda nas administradoras e vendedoras de imóveis. A Janaína Iori, não sei se é assim que fala, né? Ela E pergunta olha, assim, Iori, qual postura tomar quando me deparar com dupla modalidade de garantia no mesmo contrato de locação? seria exigência de dupla modalidade? Será? Provavelmente, talvez em calção e uma É, fiação, um fiador. não é permitido por lei dupla garantia, uma única garantia por contrato de locação. É proibido por lei dupla garantia. Você tem que denunciar. Caso haja a exigência, por exemplo, fiador e calção, não pode. Ou é fiador ou é calção. Seguro fiança e fiador, não pode. Ou é seguro fiança ou é fiador. Seguro fiança, não pode. Uma única garantia. Tá? Não é permitido dupla garantia. Não sei se era essa a E dúvida da Janaína. talvez, se não for, Janaína, por favor, pergunte novamente. Quanto tempo deve ser a duração de um contrato de locação e se após vencido é necessário fazer outro contrato? Tá. O contrato de locação, ele pode ser no prazo pactuado entre as partes. Tá? Ele não tem uma regra, uma lei que diga tem que ser 1 ano, 2 anos. O que ocorre? Normalmente são 30 meses. Por quê? Porque nos contratos inferiores a 30 meses, eles se renovam automaticamente quando chega o fim do contrato. Não há a denúncia do contrato, não há a finalização, menos que 30 meses. O contrato com 30 meses ou mais, ele não se renova automaticamente. Então, aí há necessidade do locatário se manifestar o interesse de permanecer no imóvel e o locador concordar. A regra é, venceu o contrato, tem que entregar o imóvel. Se o locatário não se manifestar, quer dizer que ele vai desocupar o imóvel. Mas também tem um detalhe, caso vença o contrato, mesmo com 30 meses, e o proprietário não se manifeste no sentido de que a locação não será renovada, ela é automaticamente renovada. Se passar 31 meses, ela também é automaticamente renovada. Então, por isso que é 30 meses, para não ter automática sem a necessidade de manifestação das partes. Mas o prazo é pactuado entre locatário e locador, inquilino e proprietário. Ah, perfeito. E assim, e quanto no contrato de locação determina um índice e quanto vai fazer a renovação, esse índice ficou muito elevado, fora da inflação, vamos dizer, por razões A mais B, eu sou obrigado a aceitar ou eu posso questionar isso aí? Sim, não. Bom, primeiro vou repetir o que eu falei. Sempre, em todas as relações, né? Jurídicas, humanas, comerciais, locatícias, bom senso é o melhor de tudo, né? Procura o proprietário se você alugou diretamente com ele.
Se você alugou através de imobiliária, procura a imobiliária, expõe a sua situação. Por exemplo, a gente teve aí em 2020 o IGPM, né? Acho que foi quase 25%, né? 24 e alguma coisa. Por isso mesmo que a Então, pergunta. exatamente. Então, e os contratos geralmente são IGPM. Isso, né, que é uma soma, uma somatória dos índices do mercado para poder, índice geral de preços do mercado, né, para poder fixar um índice que já aconteceu até do outro índice utilizado, o INPC, ser mais alto que o IGPM. Porém, agora em 2020 aconteceu essa alta. Então, o que você deve fazer? O que eu, inquilino, devo fazer? Procuro o proprietário, se eu aluguei direto com ele. Se eu aluguei na imobiliária, não procure direto o proprietário, porque ele não vai se sentir à vontade. Procure a imobiliária onde você fez o contrato, exponha a sua situação e tente chegar num denominador comum. Olha, reduzir por um certo tempo, ou vamos aplicar um menor índice agora, e depois a gente, o ano que vem, vê como que vai estar. Mas o inquilino, ele tem o direito de rever esse índice, caso o proprietário não faça nenhum tipo de acordo, se ele tiver mais de 3 anos de locação. Ele tem direito a um direito de ação, de revisão do valor do aluguel, mas ele tem que ter mais de 3 anos de locação. Menos de 3 anos não tem como. Aí vai ser só através de negociação com o proprietário ou imobiliária mesmo, que a imobiliária vai se reportar ao proprietário. E quais que os procedimentos que devem ser feitos para o inquilino desocupar o imóvel? Bom, via de regra, para o inquilino desocupar o imóvel, caso ele esteja cumprindo todos as condições contratuais, é aguardar o prazo, né? O proprietário não pode pedir o imóvel antes do prazo de fim da alocação, em caso de locação por prazo determinado. Prorrogou-se essa locação, o proprietário notifica, estou falando do inquilino adimplente, que está em dia com as suas obrigações. Prorrogou-se por prazo indeterminado, o proprietário notifica esse inquilino para que ele desocupe e é obrigado a dar 30 dias para que ele desocupe. Agora, preciso deixar claro que tem bastante inquilino que entende que esses 30 dias não é pago. Não, o aluguel é pago, é cobrado, só é concedido o prazo, caso esteja por prazo indeterminado, para que ele encontre outro imóvel. Isso o inquilino que está com todas as suas obrigações em dia. O inquilino que está inadimplente, aí ação de despejo, certo? Caso ele esteja inadimplente, a ação de despejo é a ação para rescisão do contrato por culpa do inquilino. Agora tem um problema que tem acontecido recorrente aqui na minha atividade do escritório de contabilidade, que nas locações comerciais, para conseguir o alvará, a prefeitura exige o AVCB do bombeiro. Então, esse imóvel, de quem é responsabilidade por esse AVCB? É do inquilino ou do proprietário? É de ambos, sabia? É De de ambos? ambos. Obviamente. Você sabia que todo É mundo de joga ambos. Todo mundo acha que é do proprietário, né? É de ambos. E ao contrário, né? E o proprietário acha que é do inquilino. A maioria acha que é do inquilino? Não, é de ambos. Obviamente, o proprietário que tem o seu imóvel regularizado para locação comercial, aluga mais fácil, né? Mas a obrigação legal é dos dois. A lei diz, proprietário ou inquilino são responsáveis pela regularização do imóvel comercial. Quem vai ser o maior prejudicado caso não esteja? O inquilino, né? Que não regularizou e que vai ter o seu imóvel possivelmente interditado pelo bombeiro, caso não tenha. Mas é de ambos. A mesma situação vale para quem aluga uma residência para fins comerciais. Tem que Sim, mesma coisa. Exatamente, tem que adequar. Se constar no contrato, e tem que constar se for comércio, locação para fins comerciais, tem que ter o AVCB, né, que é o laudo técnico do bombeiro,
e atender todo alvará da prefeitura, tudo para fins comerciais. Tem que ser a mesma coisa, mesmo que ele não foi construído. Nós temos muitas casas, restaurantes, casas, academias, né? Então, ele precisa ser regularizado com a finalidade comercial, se foi locado para finalidade comercial. Se E o ali vai locador, instalar um comércio. e o locador é obrigado a pagar o IPTU? O locador, o É, IPTU é obrigação do proprietário, do locador. O IPTU. O inquilino só paga se tiver previsto em contrato. entendi. É obrigação do proprietário, locador. O locatário só paga se estiver previsto em contrato. Certo? Diferente da taxa de condomínio, né? O condomínio é obrigação, via de regra, do proprietário. Mas, constando no contrato de locação que o inquilino tem que pagar o condomínio, da mesma forma que o IPTU é obrigação do inquilino locatário, certo? Que é sinônimo. Mas ele é obrigado a pagar os gastos referente a ordinários, despesas ordinárias. Despesas extraordinárias, como troca da caixa d'água do prédio, pintura de fachada, são extraordinárias e responsabilidade do proprietário. Ficou claro? Ordinárias portaria, garagem, segurança do inquilino. Extraordinárias do proprietário. Inclusive, o inquilino pode pedir para dividir o boleto, certo? Ou ir na imobiliária, porque vem descrito o que foi gasto. Olha, isso aqui gastou esse mês. O condomínio veio a mais, porque gastou isso, isso e isso. Então, isso é do proprietário. E aí, a imobiliária, ou diretamente, se for diretamente com o proprietário, fará a separação e vai cobrar do proprietário. Mas pactuou no contrato, já era, né? Está resolvido o problema. Não, as extraordinárias nunca, elas são do proprietário. Agora, as ordinárias constou no contrato, porque o condomínio ele é uso, né? Ele é uso do imóvel. Você paga pela segurança, você paga para ter um parque, você paga para ter limpeza de piscina, você paga para ter, não é? Você é de uso para ter o elevador, você paga. Muitos condomínios ainda têm a conta de água, que é consumo, né? Os condomínios novos já têm hidrômetro, mas os mais antigos a conta vem no condomínio. E agora vamos imaginar que eu moro numa casa alugada e começa a aparecer defeito e precisa fazer uma reforma, um reparo, algumas trocas de coisas lá. De quem que é a responsabilidade disso? Você mora numa casa alugada. Bom, vamos lá. Isso. Tem duas questões. Infiltração, vazamento, tá. etc. Se for de desgaste estrutural do imóvel, problema estrutural do imóvel é o proprietário. Se for desgaste pelo seu uso, é seu, você é inquilino, entendeu? Se for estrutural, é do proprietário. Se for pelo uso, é do inquilino. Porque não é porque ela é alugada que você não tem obrigação de manter, né, uma torneira que quebra, uma descarga que quebra, o motor da piscina que você está usando e ele estragou, certo? E tudo isso, no final, caso não esteja de acordo com o laudo de vistoria inicial, a gente não falou dele, mas é importante. O laudo de vistoria inicial, ele acompanha o contrato, e você tem que acompanhar. Agora, diferente, por exemplo, do portão, que apareceu uma ferrugem lá e foi comendo o portão e tem que chamar o serralheiro. Desgaste do tempo. Agora, depende, eu vou te explicar uma situação. Você vê como muitas coisas no direito depende. Se você tem
animal, cachorro, que rói o portão, que faz xixi no portão, a gente sabe que desgasta, você vai ter que arrumar aquele portão. Agora, se for desgaste do tempo, eu vou dar um exemplo para você. Eu já vendi, mas eu tinha uma casa alugada que o meu inquilino, ele tinha um cachorro bem grande. E o cachorro dele passava na parede da casa todinha. E ela ficou assim, ela descascou. Mas você via que era a marca da altura do cachorro, sabe? E ele teve que arrumar aquela pintura, ele teve que... Porque foi o animal dele. Eu não tive problema, um excelente inquilino. Mas, foi desgaste a pintura. Não, foi em virtude do animal que tinha esse hábito de ficar naquela parede. Assim, agora uma outra questão que já aconteceu comigo e de vez em quando até acontece. Aluguei pela imobiliária. Aí, por razões A mais B, eu atraso o aluguel. Aí o proprietário fica me ligando, cobrando, ao invés da imobiliária. Isso é permitido ou não? O contrato é feito na imobiliária. Não pode. Se você fechou o contrato Você vê que eu falei uma situação inversa um pouco atrás? Falei, o caso do valor do aluguel. Falei, se você alugou na imobiliária, não procure o proprietário. E a mesma regra vale para o proprietário. Se você deixou o seu imóvel para a administradora, não procure o inquilino. Trate todos os assuntos na administradora. Não é correto. O inquilino pode responder, eu não vou tratar com o senhor, ou a senhora, eu vou ver esse assunto na imobiliária e resolver na imobiliária. Departamento administrativo, se já foi para cobrança, departamento jurídico, mas diretamente, se o contrato foi feito na imobiliária, ou mesmo, caso não tenha sido feito na imobiliária e passou a administração para a imobiliária, já está ciente, já está pagando esse aluguel lá, a cobrança tem que ser feita por lá. Entendi. A Nana tá mandando um abraço para você. Outro braço. Um E, beijo. quando acontece de pagar o aluguel para a imobiliária e ela não repassa para o proprietário e alega que eu estou inadimplente e o proprietário vem a pedir a desocupação do imóvel? Absolutamente, não vai desocupar. Você vai apresentar os recibos para o proprietário, né? Porque, na verdade, ele nem poderia estar te cobrando, mas você vai apresentar os recibos, vai o bom senso, chama a imobiliária, chama os representantes, leva esses recibos, mostra o proprietário. Você não vai nunca ser despejado porque você está com o aluguel em dia, de jeito nenhum. E aí o proprietário vai cobrar da imobiliária porque do não repasse. Entendi. Porque existe o contrato seu com a imobiliária, mas tem o contrato de administração da imobiliária com o proprietário. E esse contrato precisa ser cumprido. E no caso do aluguel calção, eu paguei lá 3 meses de aluguéis. E quando eu vou devolver o imóvel, eu tenho direito a receber esse valor de volta? A calção, ela como eu disse para a Janaína, é uma garantia que ela vai ser a única garantia. Não, se tem calção, não tem fiador, certo? Ela é a garantia do cumprimento do contrato. Ela vai ser devolvida para você após realizada a vistoria final, para ver se o laudo de vistoria final está de acordo com o laudo de vistoria inicial, porque é obrigação do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que foi locado, certo? E se tiver alguma despesa para ser paga, água, luz, despesa, né, de conta de consumo, IPTU, se tiver previsto no contrato, ou alguma manutenção, desconta-se da calção. Se não tiver aluguel em atraso, tudo que tiver para ser pago no imóvel será descontado da calção e, se tiver sim valor remanescente, devolvido ao inquilino, devolvido ao locatário. Entendi. Agora vamos falar do fiador. Se o fiador só tem um imóvel e ele reside nesse imóvel e o inquilino não paga o aluguel, nesse caso de inadimplência, ele perde o imóvel? Bom, vamos lá. A gente tem aí locação comercial e residencial, certo? Na locação
residencial, sim, há a penhora do imóvel do proprietário, do fiador, desculpa, do fiador, mesmo que seja o único imóvel, que seria o bem de família, né, o bem que ele reside. Quando ele assina como fiador, quando ele assume o contrato de fiança, ele está abrindo mão da impenhorabilidade deste imóvel. Ele está dizendo, olha, caso o inquilino não pague, eu pago e com a minha casa, certo? Na locação residencial. Na locação comercial, há um tema ainda discutindo no STJ sobre a não penhorabilidade do imóvel do fiador. Mas, como ainda não tem decisão definitiva, e este tema não suspendeu o julgamento de nenhuma ação que tenha como pedido, como requerimento do credor, a penhora do único imóvel do fiador, está se cumprindo da mesma forma que o residencial. Então, não houve pedido de suspensão dos processos dessa natureza até que se julgue esse tema, não foram suspensos. Então, cada juiz está julgando e a tendência é respeitar este, acho que é tema 708 do STJ, que não existe, é penhorável o único imóvel do fiador. Tem até uma súmula do STJ, eu tenho ela anotada, que a gente... Aí que a súmula 549, eu não tenho certeza, que garante a penhorabilidade do imóvel do fiador. Nas locações residenciais, sem dúvida. Nas comerciais, ainda vai se decidir esse tema no STJ, mas, como ainda não tem decisão e não foi suspenso, está sim se cumprindo a penhora desse único imóvel do fiador. Quando o fiador é casado, o cônjuge é obrigado a assinar o contrato junto? Sim. É uma pergunta da doutora Milena. Como? Milena, minha xará? Oh, desculpa, da doutora Najá. Me Ah, da enganei aqui. Najara. Sim, não, sim. Eu não sou muito aqui, eu nem não estou lendo as perguntas, estou focada nas suas perguntas. Chama-se outorga mor uxoria, certo? É um tema em latim, outorga mor uxoria. Vamos traduzir aqui, é a autorização da esposa e vice-versa do esposo para que meu cônjuge seja o fiador. Ela é obrigatória sob pena de anulação da fiança. Existe também julgados que consideram que não se penhora apenas 50% de um imóvel em caso do fiador, do cônjuge não ter assinado a fiança, mas o entendimento majoritário é pela anulação da fiança, caso não tenha essa outorga, que é a autorização do cônjuge. Tá. E como que fica o contrato quando o fiador pede para sair da fiança? Ah, sim. Isso foi até a lei de locação, ela teve uma alteração em 2010 e foi uma delas. Antigamente, o fiador era obrigado a ficar até o fim do contrato. Hoje, o fiador pode pedir para exonerar-se do contrato de locação, mediante notificação à administradora imobiliária ou diretamente ao proprietário, e ele fica 120 dias, ou seja, 4 meses ainda, responsável por aquela fiança. A partir do momento que a notificação é recebida pela imobiliária. Desta data, a imobiliária, em nome do proprietário, vai notificar o inquilino, o locatário, que ele precisa providenciar uma nova garantia para o contrato, porque o fiador ele é uma modalidade de garantia, né, do contrato de locação. Caso o inquilino, em 30 dias a contar da sua notificação, não apresente uma nova garantia, seja
seguro-fiança, caução, um título de capitalização, a alocação pode ser rescindida por falta de garantia contratual. A gente já está caminhando ao nosso final, é 1 hora de live, está chegando pertinho. Vou fazer umas perguntinhas agora sobre as relações do condomínio, tá? Tá? Sim. Regimento interno e convenção de condomínio é a mesma coisa? Não, não, não. O regimento interno são as regras de conduta dos condôminos, tá? O regimento interno é como se espera que o condômino age, são as regras que podem até ser alteradas com mais facilidade do que a convenção, tá? A alteração de convenção, dependendo do que consta nela, depende de assembleia especial até para isso, com maioria absoluta, mas a convenção são as normas legais do condomínio, e o regimento interno são regras de conduta. Sobre as regras de conduta, então o regimento interno ou o condomínio, ele pode limitar o número de pessoas por apartamento, por exemplo, ou impedir que tenha cães? Não, não. Nossa, cães absolutamente não pode impedir que tenha pets, né? Animais não Sim. pode. O que não pode, vou dividir a resposta. Vamos falar dos cães. O que não pode é que qualquer animal ofereça risco a outros condôminos. Então, aí vai constar na convenção, desculpa, Regimento. no regimento interno, como que tem que ser feito. Se tem que, dependendo do porte do animal, usar a focinheira nas áreas comuns. Estou dando exemplos aleatórios, mas proibir absolutamente. E também limitar o número de pessoas, não. O que não pode também é oferecer risco, né? Você colocar ali quantidade de pessoas que não caiba no apartamento, né? Não tem que ofereça risco aos demais condôminos, mas Que, proibir nem animal e nem limitar número de pessoas. então, o regimento interno, ele só delibera sobre as áreas comuns, da porta para dentro, quem manda é o proprietário. Exatamente. Nós temos uma questão da porta para dentro, tem bastante, sabia? De sacada, cigarro. Hum, Né, eu advogo para condomínios, então também não pode ter essa importunação do seu vizinho se a fumaça entra diretamente. Você tem que encontrar um lugar para fumar que não. Se for comprovado que está incomodando, a regra é: não incomode o seu vizinho, não passe dos limites. O meu direito acaba quando começa o seu, né? A gente volta aqui no bom senso. então, mas o que caracteriza uma perturbação de sossego, vamos dizer assim? Perturbação de sossego é o incômodo do seu circunvizinho, próximo à sua área, se você mora em casa, ao seu apartamento. Você tem aí, o que pode ser uma perturbação de sossego? Excesso de decibéis, é, a própria fumaça do cigarro, a algazarra, depende da área de zoneamento urbano, o que pode, tem lugares que não pode ter comércio, tem lugar que pode, o que é considerado. Por exemplo, a perturbação de sossego, ela não é só depois das 22 horas. Até as 22 horas, em áreas urbanas, autorizados são 50 decibéis. Isso equivale a um bebê chorando. Você não pode incomodar. Após as 22 horas, diminui para 45 decibéis nas áreas urbanas. Nas áreas mistas, onde é autorizado o comércio, por exemplo, são 65 decibéis até as 22 horas. Após as 22 horas, reduz também. Não lembro agora de cabeça, mas se não me engano, são 55 ou 50 após as 22 horas nas zonas mistas. Aí você tem que consultar o zoneamento urbano da cidade. Mas a perturbação de sossego, ela é o incômodo ao vizinho.
Entendi. E assim, uma outra pergunta sobre a questão de condomínio. Ele faz obras de melhoria, tipo pintura, nas áreas comuns, alguma coisa nesse sentido. De quem que é a responsabilidade sobre essas obras? Nós estamos falando nas áreas comuns. Construir um quiosque, uma piscina, etc, etc, etc. Uhum. Enquadra naquelas despesas extraordinárias que eu disse. Responsabilidade do proprietário, ou seja, locador do imóvel, porque vai agregar valor àquele proprietário, ao imóvel do proprietário. Mesmo que seja, vai construir um parque, o inquilino vai usar, mas ele vai trazer, vai agregar valor para o meu imóvel, eu proprietário. Então, toda e qualquer despesa extraordinária é do proprietário. Entendi. E assim, quando você havia mencionado a questão ali atrás no caso da corretagem, da responsabilidade de quem contrata. E se eu atraso o condomínio, o proprietário contratou o advogado para cobrar, a responsabilidade é de quem do pagamento do honorário advocatício? Olha, depende. Se o advogado for do condomínio, vai depender se está na convenção ou aprovado em assembleia a cobrança desses honorários, certo? Agora, se foi o proprietário que contratou, ele tem a obrigação de pagar os honorários contratuais. E isso aí vai ser um contrato entre ele e o advogado. Mas, caso haja propositura de demanda, com certeza o juiz vai condenar, já até cita-se, sob pena de pagamento de honorário de 10% reduzido a 5%, caso pague no prazo judicial, que são os honorários sucumbenciais. Entendi. E Entendeu? assim, entendi. Assim, na questão do condomínio, se o síndico não faz a prestação de contas, como é que faz num caso desse? Bom, primeiro notifica o síndico, notifica-se a administradora, porque né, os síndicos hoje em dia têm todas as administradoras de condomínio, para que apresente, dando um prazo para isso. Caso o síndico não cumpra, porque é dever do síndico, com certeza está na convenção, nem no regimento interno. É norma legal. Caso o síndico não apresente, pode ser convocada uma assembleia, podendo, caso esse síndico não cumpra o que ficar deliberado nessa assembleia, até mesmo a destituição do mesmo. O síndico tem o dever legal de apresentar. Milena, né, acho que vou chamar de Milena, né, porque a gente Claro, né? claro, Laura. Eu acho que, assim, essas questões, assim, tem muita coisa para ser falado. A gente Dá para a poderia gente ficar, abrir aí até a alienação fiduciária, locação por a gente ia temporada. ficar uma É, semana falando. E principalmente falando, vamos dizer o seguinte, do atrito, né, é, dos problemas, porque isso aí tem muito mais problema do que solução. Essas questões são bem polêmicas em sim, alguns casos, né? sim, teve a questão da pandemia, né? Tem tanta coisa que envolve, né? Mas a gente tem que tentar chegar no bom senso para ficar menos pior para ambas as partes, né? Quando tem um problema. A função do Exatamente. advogado é tentar chegar nisso. O que eu vejo, não sei se é correto da minha parte falar, que nessas relações imobiliárias, geralmente tem uma parte querendo levar vantagem sobre a outra. E assim, e às vezes o diálogo é muito mais difícil nesses casos. É verdadeiro isso ou é só impressão? O Não, inquilino acha que o proprietário está ferrando e vice-versa. sabe, eu acho que isso tem em todas as áreas da vida, né? Assim, no comércio, no profissionais bons, profissionais ruins, proprietários bons, porque são pessoas boas, pessoas ruins. E aí eu falo assim, que se envolve um profissional do direito, um advogado, que tenha boa vontade para resolver, você vai. É o meu cliente que eu vejo que está querendo levar vantagem. Então, olha, não vamos levar desse jeito, vamos resolver o problema.
porque às vezes perder um pouco de dinheiro é ganhar muito na vida. Você resolve o problema. Ah, aquela pessoa está no meu imóvel e vamos resolver, vamos facilitar, vamos, né, para essa pessoa talvez desocupar o seu imóvel, a gente alugar para outro que vai ser melhor, ou para que ela fique, saia daquela situação difícil que ela está. Então, eu não acredito muito nessa, assim, só levar vantagem, não. Depende da situação que a pessoa está inserida e a gente tem que ajudar, trazer ela para a realidade e falar, olha, assim não vai dar certo, assim não vai resolver. Né? Vamos tentar solucionar aqui com boa vontade. Eu volto na boa vontade. Mas eu acho que assim, mais vale. Como é que tem um ditado que fala assim, mais vale. Eu esqueci o ditado, que é uma boa briga, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Exatamente assim, né? Pô, eu acho que a gente poderia falar muito mais, mas senão a live fica muito extensa. Eu quero agradecer a todos que participaram. O Hermes está mandando um abraço para nós, meu amigo, que eu não vou falar aqui na live como que eu chamo ele, porque não vai pegar bem, mas ele sabe do que eu estou falando, né? Mas o Hermes é um amigo de longa data. E, Milena, agradeço demais, mesmo, de coração. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Né? A todos que participaram aqui conosco, quem tiver alguma dúvida, quem quiser mandar alguma pergunta, assim, pode mandar, que mesmo posterior à live a gente vai ter o prazer de responder. Né? Obrigado, Milena, obrigado a todos. Eu que agradeço Milena, a todos. Muito obrigada. Suas considerações finais antes da gente encerrar. Obrigada, eu agradeço a todos que estiveram aqui ouvindo a gente, né? Espero ter esclarecido alguma dúvida, me desculpa alguma falha, e a gente está aqui sempre à disposição. Precisando de mim, eu tô à disposição. Pode contar comigo. Obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite. Boa noite.